pessoal, esse é mais um vídeo para o canal, sou Ed Ferraz. No vídeo de hoje nós vamos fazer a instalação simples de um relé fotoelétrico em 220 e também os diversos tipos de ligação que está para ser feito com esse relé fotoelétrico em 110 volts, sendo uma rede bifásica. Vamos acompanhar o passo a passo. Bom pessoal, aqui em primeiro lugar, lembrando a você, não esqueça de desligar o seu disjuntor sempre que for fazer as suas instalações elétricas. Aqui nós vamos acompanhar a instalação, já tenho pronto aqui, veja bem aí na tela, ó. Rede 0 volt, 220, 220. Então eu tenho uma bifásica 220 volts, mas meu relé e a minha lâmpada 220, então relé fotoelétrico 220, lâmpada 220. Então eu vou só usar uma fase, poderia usar esta, mas eu vou usar essa daqui. Então veja bem, eu estou chegando com a minha fase no relé, ele retorna através do vermelho para a carga, que é a minha lâmpada. O neutro, ele vem para o relé através desse branco. O relé tem 3 fios, este preto é a alimentação, a fase que chega, o vermelho é o retorno, o branco é o neutro. Então o neutro vem aqui azul, lembrando que as cores padrão, para quem não conhece, as normas técnicas é azul para neutro, preto para fase, vermelho para fase, verde para aterramento. Aqui a minha ligação em 220, relé 220, lâmpada 220. Ligação simples, não tem muito o que ser feito diferente disso aí. Eu vou aqui mostrar, já deixei aberto aqui para vocês observar o que é um detalhezinho da fotocélula. Ó, é por isso que ele precisa do neutro, ele tem uma placa eletrônica onde precisa do neutro para alimentar essa placa. Porque a nossa fotocélula nada mais é do que um interruptor eletrônico, né? Um interruptor simples seria só esses 2 fios, a fase que chega e retorna. Um interruptor mecânico teria só esses 2. No nosso interruptor eletrônico, ele precisa do neutro para alimentar esta placa eletrônica, aonde ele tem um relé, e aqui no comum do relé sai o pino da carga, que é para alimentar a nossa lâmpada. Então é bem simples. E um detalhe aqui, ó, que nós temos um sensor que é chamado LDR. Esse componente eletrônico, ele é sensível à luz. Sempre que houver a incidência de uma luz externa nele, ele abre o circuito, não deixando assim ligar a lâmpada. Portanto, se você quer que a sua lâmpada, ao amanhecer, ela desligue rápido, você deixa esse sensor virado para a rua e não para casa, porque ele sempre fica ali, né, na beira do telhado, num lugar bem próximo a uma parede. Se ele ficar virado para a parede, logo ele vai demorar para desligar de manhã, porque a luz vai demorar para chegar nele. Se ele ficar virado para a rua, para o lado que a luz incide mais rapidamente, ele vai desligar mais rápido. Porém, à noite ele faz o contrário. Se ele estiver virado para a rua, à noite ele liga mais tarde. Se ele estiver virado para casa, ele vai ligar mais cedo. Um pouquinho, dá uma diferencinha, pouca, mas sempre é uma diferença que dá para se notar. Ele também, quando há o defeito no relé, ele é só substituir a parte de cima. A parte de baixo não mexe em nada, porque ele tem um encaixe aqui, ó. Se você for girando, não precisa de muito conhecimento, porque ele tem pino. Um pino é maior do que os outros, então você não corre o risco de fechar nenhum curto-circuito. Quando ele encaixar, pode apertar simplesmente que ele vai começar a funcionar da maneira correta. Nós fizemos a ligação em 220 volts, somente isso que dá para ser feito. Agora nós vamos mudar a nossa rede. A nossa rede 0 volt, 110, 110. Nós temos um bifásico. Vamos imaginar que vamos fazer a primeira ligação em monofásico 110. Nós não temos essa rede, só temos 0 e 110. Como que fica a ligação? Igual, só que a nossa fotocélula é 110 e a nossa lâmpada 110. Se tiver uma lâmpada, a LED hoje é bivolt, então não vai haver necessidade de trocar. Mas, só para a gente simular aqui no nosso vídeo, então, nós temos que trocar nossa lâmpada, botar nossa lâmpada 110, fotocélula 110. Não mudou a ligação, fase, chega, retorno, lâmpada, neutro para fotocélula. Beleza, agora é o seguinte, eu tenho bifásico 110, 0 volt, 110, 110. Como é que eu posso ligar essa fotocélula? Eu posso ligar essa fotocélula de várias maneiras. Primeira, posso botar
fotocélula 220, mas eu tinha aqui 0, 110, 110. Então, para mim colocar uma fotocélula 220, lâmpada 220, eu tenho a fase chegando, retorno chegando. Só que agora eu tenho fotocélula 220 e lâmpada 220. Então, eu tenho que substituir o meu neutro. O meu neutro vai ter que voltar e ir para a fase. Joguei neutro da lâmpada na outra fase e o neutro da fotocélula na outra fase. Então, eu tenho uma fase chegando na lâmpada, 110 volts, e 110 volts que vem da fotocélula. Então, eu tenho 220 volts em a lâmpada 220 numa rede 110. Eu não uso o neutro, nem para a fotocélula e nem para a lâmpada. Esse é um tipo de ligação. Agora é o seguinte, eu posso ligar minha fotocélula em 220 e a minha lâmpada 110. Então, eu deixo a minha fotocélula já está em 220, fase 110, fase 110, retorno 110, falta, só que a minha lâmpada agora é 110, então eu vou retornar com a minha lâmpada para o neutro. Então eu tenho fotocélula ligada em 220, fase 1, fase 2, fase 2, fase 1, chegando um retorno. Esse retorno é só desta fase. Esse 220 agora, essa outra fase é porque a minha placa eletrônica é 220, então eu preciso jogar 220, então eu vou jogar através desse aqui. E o retorno saindo 110, e aqui uma fase 110 e o neutro para a lâmpada, porque eu tenho fotocélula 220, lâmpada 110. Veja bem, nessa rede, vamos recapitular, nessa rede eu já liguei fotocélula 220, lâmpada 220. Agora eu liguei fotocélula 220, lâmpada 110. Agora como é que eu posso fazer também? Eu posso fazer a minha fotocélula 110 e a minha lâmpada 220. Então, para minha fotocélula ser 110, eu preciso jogar o neutro. E a minha lâmpada 220. Então, eu posso ter esse tipo de ligação. Olha só, eu tenho o neutro chegando na minha fotocélula como uma ligação normal, a fase chegando, fase neutra, porque agora a minha placa eletrônica da fotocélula é 110 volts. Então, aqui sai o retorno, então eu tenho 110, só que a minha lâmpada, minha fotocélula é 110 e a minha lâmpada 220. Então, eu tenho 110 chegando, como a minha lâmpada 220, eu preciso de outro 110. Então, no lugar do neutro, eu vou pôr outro 110. Então, eu tenho lâmpada 220, fotocélula 110, sem problema. Dá para ligar todos esses esquemas. Se você ficou com alguma dúvida, reveja o vídeo, faça sempre com muita segurança todas as instalações, para que não cause nenhum acidente e não corra risco à sua saúde aí. Se ficou com alguma dúvida, poste seus comentários. Não esqueça de dar um joinha no canto da tela, se inscreva no canal e habilite as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscrever. Sempre que eu postar um novo vídeo, você vai receber em primeira mão, certo? Muito obrigado então pela atenção e até o próximo vídeo.